texto que diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo-os da hora 1ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem o primeiro, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que o Senhor aplique a leitura da sua palavra nos nossos corações. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te damos, rendemos louvor ao teu nome. O Senhor que é o Criador, o sustentador, o consumador de todas as coisas, que a tudo perscruta, governa e conduz pelo teu poder, pelo teu conhecimento, pela tua sabedoria. E te louvamos por mais um dia que o Senhor nos dá e pela oportunidade de nos reunir na casa da tua serva, nossa irmã Cremilda, para meditar na tua palavra, para buscarmos, ó Deus, alimento para as nossas vidas através da tua palavra, que é o próprio Cristo, que é a comunicação do poder e da obra de Cristo em nossos corações. Que o Senhor nos fortaleça, nos dê graça nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como podemos perceber na leitura do texto, Jesus contou esta parábola com o objetivo de explicar em que sentido ele usava a expressão: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Essa expressão de Jesus, essa fala de Jesus, já virou até na nossa comunicação um dia a dia, né? Um tipo de ditado, né? A gente até usa, né? Principalmente quando se diz respeito a retardatário, aqueles que demoram nas coisas, né? Eles ficam justificando, ou então em fila, quando a gente pega a fila, né? Olha, como disse Jesus, os últimos serão os primeiros. Porém, Jesus não tinha isso em mente quando ele usou essa expressão. Pelo menos nós podemos dizer que Jesus, é provável que Jesus tinha três coisas em mente quando ele usava essa expressão. Ele vai explicar de alguma forma com esta parábola, mas Jesus tinha 3 coisas em mente. Primeiro, no sentido mais amplo, Jesus tinha em mente o fato de que os judeus, para quem ele foi primeiro enviado, os judeus foram os primeiros a serem chamados por Deus para pertencer à sua aliança. Os judeus são os filhos originários da aliança de Deus. Deus chamou primeiro os judeus para revelar a sua palavra, as suas promessas, a sua salvação. Daí o apóstolo Paulo dizer que a salvação vem dos judeus. Daí o próprio Jesus dizer que veio primeiro para os perdidos da casa de Israel, para as ovelhas perdidas de Israel. Então Israel tem a primazia. Foi o povo que primeiro Deus chamou para receber a sua salvação. Isso significa então que
todos que não são judeus, aí a Bíblia chama de gentios, nós estamos incluídos, foram chamados depois. São os últimos nessa ordem. Jesus tem isso em mente, vocês vão perceber isso na explicação do texto. Jesus tem esse aspecto máximo, macro em mente, de que os judeus foram chamados primeiro e os gentios foram chamados depois. Nessa ordem do chamado de Deus, os judeus são primeiros e os gentios são os últimos. Um outro aspecto que Jesus, uma outra verdade que Jesus tem em mente, é que sendo os judeus os primeiros a serem chamados, havia uma relação errada por parte de alguns judeus com essa primazia, com esse privilégio. Principalmente nos dias de Jesus haviam várias facções, vários grupos religiosos dentro do judaísmo. Os mais famosos que nós conhecemos, registrados na Bíblia, são os fariseus, os saduceus, os escribas. Estes três grupos eram os que mais se destacavam. Existiam outros grupos, mas esses mais se destacavam. E o que é que Jesus mais condenou destes grupos? Que havia uma certa rivalidade, havia uma certa vaidade entre esses grupos, principalmente entre os fariseus, porque eles queriam se destacar como mais importantes dentro do judaísmo. Queriam chamar a atenção como sendo eles mais piedosos, mais santos, como sendo os verdadeiros guardiões da lei, do judaísmo, da religião. Queriam ser aplaudidos e reconhecidos pelas pessoas. Então Jesus tem em mente o fato de que estes grupos, principalmente os fariseus, queriam ter a primazia, o reconhecimento, o louvor, o aplauso dos homens, buscando destaque e atenção para si. Isso era notado principalmente na postura que eles tinham de se colocar em primeiro lugar nas festas, queriam sentar nos lugares de destaque. Jesus fala sobre isso. Os evangelhos registram que Jesus fala que eles queriam sentar nas primeiras cadeiras, que na sinagoga eles queriam estar em destaque, que nas festas públicas, nas atividades públicas, eles queriam estar do lado dos anfitriões, dos donos da festa, que era uma forma de destaque, de chamar a atenção. Sua atividade religiosa era sempre chamando a atenção para si como pessoas mais importantes, davam esmolas chamando a atenção, oravam chamando a atenção das pessoas, faziam toda a atividade religiosa deles chamando a atenção. Então, eles queriam ser vistos como primeiros, como pessoas que se destacavam como mais importantes, mais religiosos, mais espirituais, mais justos. Jesus tem isso em mente quando ele diz: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Ele tem em mente a vaidade, a arrogância, a soberba desses religiosos que buscavam aplauso e reconhecimento das pessoas. Mas Jesus também tinha uma outra coisa em mente, que além dessa arrogância e dessa soberba, dentre os judeus, a maioria dos judeus não havia reconhecido Jesus como Salvador. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não lhe receberam. Jesus veio primeiro para os judeus, mas os judeus não foram os primeiros a reconhecerem Jesus. Na realidade, muitos gentios reconheceram Jesus mais do que os próprios judeus, sendo que Jesus não veio para os judeus, os gentios, mas para os judeus. Mas o próprio Jesus disse que os gentios estavam tomando a frente dos judeus, que as prostitutas e os ladrões estavam tomando a frente dos religiosos dentro de Israel. Ou seja, Jesus estava sendo mais reconhecido por aqueles que eram, aos olhos da sociedade, inferiores, os últimos, ou seja, os mais marginalizados, como as prostitutas, os ladrões, os cobradores de impostos, que é o caso de Levi, que Jesus o chamou para ser um de seus apóstolos. Então, os religiosos se viam como mais importantes por aquilo que fazia, e viam e desprezavam os demais, sendo que Jesus disse que as prostitutas e os ladrões estavam tomando a frente deles porque estavam se arrependendo, crendo e estavam crendo em Jesus Cristo. E também os gentios, que eram aqueles que Jesus os colocou em segundo plano, no sentido de que não era o alvo primário de Jesus, estavam tendo mais reconhecimento, reconhecendo mais Jesus do que os próprios judeus. Jesus então tem essas três realidades em mente, para dizer então quem são estes últimos que se tornam primeiros e esses primeiros que se tornam últimos. É nesse sentido que Jesus está tratando. Daí ele conta esta parábola.
ele conta a parábola do dono da vinha, que o homem tinha uma vinha, uma grande plantação de uvas, e no período da colheita ele foi então chamar trabalhadores, né, diaristas, assalariados, que era uma coisa comum naquela época, né, contratar trabalhadores, principalmente em período, né, ele já sabe muito bem disso aí, fazendeiro, né, contratar trabalhador, principalmente para um período de colheita. Né? Eu ainda alcancei na minha infância, né, as pessoas que tinham... Eu não conhecia fazendeiro, mas conhecia dono de roça que plantava muito feijão, por exemplo. Cafezal. Cafezal eu não acompanhei, que na minha época já não tinha tanto, né? Mas principalmente muita plantação de feijão. Milho e feijão. Né? Milho e feijão. E aí as pessoas chamavam, na época da colheita do feijão, né? Chamava um bocado de gente para ajudar e aí fazia disjuntório. Isso, muito bem, para bater o feijão, né? Para bater o feijão, então fazia aquelas paneladas de comida, era uma festa, cheia, os meninos achavam bom, né? Eita, aí era bom demais, acordava na madrugada, aqueles homens cantando e batendo feijão e as mulheres cozinhando, né? Muito machista isso, né? Para alguns. As mulheres cozinhando, os homens batendo feijão. E é muito bom. Então, lembra isso que esse homem está fazendo, né? É muito comum ainda na nossa cultura aqui isso acontecer. Contratar trabalhadores para um período específico e aí que a colheita. E aí diz que ele teve a seguinte atitude, de contratar por partes durante o dia trabalhadores. Começou as primeiras horas do dia, provavelmente saiu à madrugada e às 6 horas da manhã encontrou um grupo de trabalhadores e chamou esses trabalhadores para a colheita daquele dia, dando a eles, né, contratando com eles, combinando com eles, o pagamento de 1 denário. Isso indica que 1 denário era o pagamento, era o que se considerava um pagamento justo de uma diária de trabalho, desse tipo de trabalho, né? 1 denário. Então ele concorda com esses trabalhadores que eles deveriam trabalhar um dia, colhendo a uva, e iriam receber por um dia de trabalho. Então considera-se que o acordo indica que de fato era um acordo justo, que eles iriam receber 1 denário por um dia de trabalho. E então ele botou esse grupo, mas não era suficiente, saiu para buscar mais um outro grupo. E diz que na hora nona, hoje significa o quê? Na terceira hora do dia, né? Acho que já é 9 horas, né? Vamos pegar o texto que fica melhor, né? Que eu sou ruim de decorar em dia. Então, o primeiro grupo nas primeiras horas do dia, aí o segundo grupo, que hora aí? Terceira hora. Terceira hora. Isso indica o quê? Que na contagem dos judeus o dia começa às 6 horas da manhã, então a primeira hora do dia é às 6 horas da manhã. A terceira hora do dia, 9 horas. 9 horas. Então 9 horas ele encontra mais um grupo e diz, vão trabalhar na minha vinha, eu vou pagar o que é justo para vocês. Então aí já tinha 3 horas de serviço começado e ele contrata mais este grupo. Diz então que ele sai também a hora sexta. Hora sexta. O que significa isso? Meio-dia. Meio-dia. Então se começou 6, hora sexta, meio-dia. Ele sai para contratar mais um grupo, encontra um grupo e diz, vão trabalhar na minha vinha, e assim também procedeu como com os demais. Vou pagar o que é justo para vocês. E então foi. Mas diz que ainda não era suficiente. Ele saiu mais... Que horas? A hora nona. Significa que às 3 horas da tarde, ele saiu para contratar mais um grupo. Encontrou um grupo. E aí disse, vão trabalhar na vinha. Vão trabalhar na minha vinha e eu vou pagar o que é justo para vocês. Porém, ele saiu ainda mais uma vez. Isso a hora 1/10. O que significa isso? 5 da tarde. Só falta 1 hora para terminar o dia e terminar o expediente de trabalho. Ele sai às 5 horas para encontrar mais um grupo. E aí ele encontra o grupo e pergunta, o que é que vocês estão fazendo aqui? Passaram o dia todo aí parados. E aí isso lembra também que antigamente, né, na minha infância tinha isso também. Tanto as pessoas saíam contratando, como também grupos ficavam em locais específicos ali onde alguém poderia passar, né, chamando um trabalhador para destocar pasto, para fazer alguma coisa dessa natureza. Aí meu pai fez muito isso, ficava em pontos específicos onde peões, trabalhadores se juntavam, sabiam que alguém poderia chegar ali, né, perguntando, né, quem estava interessado por um dia de trabalho, por uma jornada de trabalho. Então, assim como também os donos
os donos de vinha, assim como os donos de uma terra saíam atrás de trabalhadores, os trabalhadores também ficavam atrás de trabalho. Ele disse, o que é que vocês estão fazendo aqui? Não, passamos o dia todo aqui, não achamos trabalho. Ele disse, vocês passaram o dia todo, pois então vão trabalhar na minha vinha, faltando só 1 hora para terminar. E assim disse, e eu vou pagar o que é justo. Então, esses trabalhadores trabalharam, cada um de acordo com o horário que foi chamado, e disse o dono da vinha para o seu administrador, quando for 6 horas, quando terminar o expediente, você começa a pagar os trabalhadores. Só que você faz o seguinte, você começa pelos últimos que foram chamados até os primeiros. Começa pelos últimos contratados, os últimos chamados. Agora você vai pagar 1 denário para todo mundo. Você vai pagar 1 denário, começando pelos últimos até os primeiros. Você paga 1 denário para todo mundo. E aí o administrador começou. Começou pelos que chegaram 5 horas da tarde, trabalhou só 1 hora. Começando pelo que trabalhou 1 hora, passando pelos que trabalharam 3 horas, 5 horas, até os primeiros. E aí pagou 1 denário. Quando os primeiros viram que os últimos recebiam 1 denário, eles então disseram, aqui o negócio é bom. Aqui a gente vai se dar bem, porque se o cara que trabalhou 1 hora ganhou 1 denário, a gente que trabalhou o dia todo vai ganhar mais. E então, quando foi a hora de pagar, eles receberam 1 denário. E aí diz o texto que os trabalhadores que trabalharam o dia todo gritaram, isso é injustiça. Como é que pode? Como pode nos igualar a estes? Como pode pagar a mesma coisa para nós, que passamos o dia todo aqui, debaixo do sol, da chuva, na moléstia do dia, pagar a mesma coisa para esses que acabaram de chegar 1 hora de trabalho? E aí a fala do dono é que é interessante. E então o dono disse, onde está a minha injustiça com vocês? Me diga aí, trabalhadores, a gente não contratou, a gente não combinou 1 denário? Eu paguei quanto? 1 denário. Então, vocês estão reclamando de quê? Onde está a injustiça da minha parte? Onde está o erro? Porque o que é justiça? É dar a cada um aquilo que lhe é de direito. Então, se o contrato era 1 denário para um dia de trabalho, e é isso que está sendo pago, não há injustiça. Aí ele disse, seu problema não é com a minha justiça, mas é com a minha bondade. Porque eu quis igualar estes a vocês, fazendo do meu dinheiro o que eu quero. Com vocês estou sendo justo, mas com estes eu estou sendo bom, porque eu quero dar para eles o mesmo valor que eu estou dando para vocês, como se eles tivessem trabalhado um dia todo. Aqui eu estou agindo conforme a liberalidade, a autonomia e a soberania que eu tenho como dono. Então o problema de vocês não é com a minha justiça, mas é com a minha bondade. Porque eu estou sendo bom para com este. E aí Jesus encerra a parábola dizendo que isso significa que os últimos serão os primeiros e que os primeiros serão os últimos. O que é então que Jesus quer dizer com isso? Primeira lição importante que Jesus traz para nós com essa parábola é que se nós entendermos que o dono da vinha de alguma forma simboliza, representa Deus, que é o dono de todas as coisas, que é o dono da terra, o dono de toda a sua criação, Jesus está arrogando para Deus a autoridade, a soberania para conduzir a vida de suas criaturas conforme a sua vontade. Primeiro, Jesus está afirmando que Deus é soberano como Criador e como Salvador. Ele é soberano para designar o destino de suas criaturas, a função, o papel de suas criaturas no mundo. De alguma forma, essa ideia de chamar e designar, estabelecer o tempo para cada um, o papel, de alguma forma, designar a função, chamar e designar e conduzir, e soberanamente determinar o resultado para isso. Isso indica a soberania de Deus na condução da história, da vida de suas criaturas. Deus, como soberano criador, ele determina o destino de suas criaturas. Mas também Deus, como Salvador, é soberano para determinar o destino eterno de suas criaturas. Ou seja, de estabelecer a salvação conforme a sua vontade. Conforme a sua vontade.
bondade. De escolher uns, e aí lembra o que Paulo vai dizer aos romanos, escolher um para serem vasos da ira, para receberem de maneira justa a ira de Deus. Ó, veja que há dois grupos aqui, o grupo que recebe justiça e o grupo que recebe bondade, misericórdia. Não baseado no que merece, mas baseado na liberalidade e na bondade do dono da terra. Mas os outros recebem justiça, aquilo que lhe é de direito, aquilo que tem a ver com mérito. Então, Jesus de alguma forma está dizendo que Deus, na condução de suas criaturas, determina o destino daqueles que divide a humanidade entre aqueles que estão determinados para receber a justa punição de Deus pelos seus pecados, ou seja, receber o pagamento justo dos seus atos, e aqueles que estão designados para receber a misericórdia e a bondade de Deus. É o que Paulo diz em Romanos 9. Ele diz que Deus preparou, aí usando já a metáfora do oleiro e do barro, que ele criou vasos para receber a sua ira e vasos para receber a sua graça e a sua misericórdia. Vasos destinados à ira e à justiça, vasos destinados à misericórdia. Jesus está explicando isso com uma parábola, uma história, de que Deus de alguma forma determina assim o destino eterno espiritual para as suas criaturas. Mas Jesus também traz um outro ensinamento importante, que sendo assim, se Deus vai tratar os homens conforme os seus méritos, se Deus for tratar os homens conforme aquilo que merecem, eles vão receber a justa condenação. As obras dos homens recebem a justa punição de Deus. O que é que as nossas obras merecem de verdade? A justa condenação. Se Deus nos tratar conforme a justiça do mérito, se Deus nos tratar conforme a sua justiça, se Ele nos dá aquilo que realmente merecemos, que os nossos atos merecem, qual é o salário dos nossos atos? É o que Paulo diz. O salário do pecado é a morte. Então, se nós somos, aos olhos de Deus, trabalhadores que produzem pecado, que todo o nosso trabalho é manchado pelo pecado, toda a nossa obra diante de Deus, ela é na realidade, como diz Isaías, trapos de imundície. As melhores obras nossas são como trapos de imundície. Então, se Deus, como dono da vinha, como dono do mundo, como dono da vida, como aquele que é dono da seara da vida, na prestação de contas, se Ele for nos dar o que é justo, o que é que vamos receber? Condenação, inferno. Mas se formos tratados conforme a misericórdia e a bondade de Deus, receberemos a sua salvação por graça, por mérito de Cristo. Então, se Deus nos escolheu para nos tratar conforme justiça, conforme mérito, estamos condenados. Mas se Deus nos escolheu para tratar conforme sua bondade e misericórdia em Cristo, aí receberemos aquilo que Ele está destinado para os que são alvos de sua misericórdia e de sua graça. A salvação, fruto do mérito de Cristo e não nosso. Pensando então no fato de que Jesus está respondendo às questões que está em sua mente, do porquê Ele usava a expressão os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos, podemos fazer a seguinte aplicação com base nisso. Que Jesus está dizendo para os judeus, que sendo eles escolhidos para terem o mérito de primeiro receber a revelação da palavra do Senhor, aqueles que não haviam sido chamados para a salvação, foram chamados para ouvir a palavra da salvação, mas não foram escolhidos para serem salvos, estariam agora na última posição. Aqueles que não criam em Cristo foram os primeiros a ouvir, os judeus que primeiro ouviram o Evangelho, primeiro foram chamados, mas ao rejeitar Jesus estavam agora sendo colocados na posição de últimos. E o que significa aí os últimos? São aqueles que vão receber justiça, vão ser avaliados conforme seus atos, vão receber o que é o justo pagamento do pecador, a condenação. Mas aos gentios que estavam ouvindo o Evangelho, junto com os judeus que também estavam crendo em Cristo, estavam tendo a primeira posição, ou seja, a posição daqueles que primeiro receberam o pagamento, mas é o pagamento de bondade.
O pagamento que é mérito de outro, mérito do dono da vinha, que juntou a sua riqueza e estava agora distribuindo com quem ele havia escolhido para distribuir. Aqueles que criam em Jesus. Então, o que é que Jesus está dizendo? Quem são os primeiros? São aqueles que creem em Jesus. São aqueles que reconhecem que na realidade eles são últimos porque são miseráveis pecadores. Então, quem são os primeiros que se tornam últimos e os últimos que se tornam os primeiros? Os primeiros que se tornam últimos são os arrogantes e soberbos que acham que têm mérito diante de Deus. São os judeus incrédulos, são os gentios incrédulos, são os religiosos que não creem em Cristo, são todos aqueles que acham que há méritos neles mesmos. Estes são os primeiros que se tornam últimos. Todos que rejeitam a Cristo são os primeiros que se tornam últimos. Quem são os últimos que se tornam os primeiros? São os que se humilham diante de Deus, reconhecendo que são pecadores. São aqueles que creem em Jesus Cristo, reconhecendo a sua miséria, que não há mérito em si, que não há obra para ser apresentada, que eles precisam da misericórdia e da graça de Deus. São os que são chamados para receberem a salvação pela graça. Aí Jesus está explicando que a salvação, entrar no reino, é um mérito que Cristo conquistou para nós. E os que entram recebem como um presente, como uma dádiva, que é uma bênção, é um presente do Senhor, não é por mérito. E aqueles que tentam entrar por mérito ficarão de fora. Com isso, Jesus está dizendo que, mesmo que Deus tenha chamado primeiro os judeus, os gentios não são menos importantes nisso. A questão é que os últimos serão os primeiros porque os gentios estavam entrando primeiro, mas a ideia aí é que não importa a ordem com a qual somos chamados. Não importa em que momento somos chamados na nossa vida. Se somos chamados e escolhidos para receber a salvação em Cristo, somos sempre os últimos que se tornam primeiros. Não importa em que ordem somos chamados. Isso lembra também que muitos são chamados nos primeiros dias da sua vida e outros são chamados no fim da vida. Nas primeiras horas de sua existência, Timóteo, por exemplo, conheceu a palavra de Deus desde a tenra idade com sua mãe e com a sua avó. Mas o ladrão da cruz conheceu a Cristo na hora da sua morte, na hora 1/10, nos últimos minutos de sua existência. Com isso, um não tem maior privilégio do que o outro. O Senhor os iguala, no sentido de que são ambos filhos de Deus e têm acesso a todas as bênçãos do Senhor. Não importa em que ordem foram chamados. Todos diante do Senhor são últimos que se tornaram primeiros em Cristo. São os últimos que se humilharam diante do Senhor, então são colocados como primeiros na posição de filhos de Deus pelos méritos de Cristo. Então não importa que ordem somos chamados pelo Evangelho. O que importa é se fomos de fato chamados e escolhidos para recebermos a salvação. Por isso ele diz, muitos são chamados, até chamados primeiro que outros, mas nem todos são escolhidos. Judeus foram chamados, mas nem todos foram escolhidos para receber a salvação. Então ele diz, aqueles que foram escolhidos se tornam primeiro, junto com todos que foram chamados, não importa em que ordem, em que momento foram chamados. Isso mostra, meus irmãos, que a nossa salvação é determinada pela vontade soberana de Deus, nos dando de graça aquilo que é fruto do mérito de Jesus, do próprio dono da vinha, do próprio trabalhador, aquele que trabalha para distribuir com aqueles que ele quer a sua glória, sua bênção, a sua riqueza. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, sendo rico, fez-se pobre, para fazer com que os pobres se tornassem ricos. Então os últimos são todos aqueles que reconhecem sua pobreza, sua miséria, sua necessidade do Senhor. E que ser salvo, pertencer ao reino de Deus, ter uma glória eterna, não é resultado do nosso esforço, das nossas obras, nem de bondade, nem de mérito nosso, mas da bondade de Deus que nos escolheu para compartilhar conosco a riqueza do seu Filho, Jesus Cristo. Que nós, meus irmãos, sejamos gratos a Deus, aqueles que já têm, de fato, a vida eterna no Senhor. Não porque
fazemos aquilo que nos torna merecedores. Por graça, é bondade de Deus, é misericórdia, é dádiva, é presente do Senhor. E aqueles que ainda não têm essa vida em Cristo, não importa que posição tem e que riqueza tenha nesta vida, sem Cristo somos pobres e miseráveis. Com Cristo temos a verdadeira riqueza. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.